Para você aqui agora, o conhecimento específico, crimes contra a Previdência Social e recursos das decisões administrativas. Vamos ter aqui também 125 questões para você fixar o conteúdo. Crimes contra a Previdência Social. O que vem esses crimes contra a Previdência Social? São crimes cometidos como Previdência Social, como, por exemplo, apropriação indébita previdenciária, sonegação previdenciária. Então, incorre em ilícito criminal o segurado, que, para obter os benefícios, age de forma contrária ao que estabelece na norma a fim de obter benefícios que na realidade não teria direito. Ou seja, aquele beneficiário que pula a lei, que altera documentos, tudo isso aí constitui crimes contra a Previdência Social, que faz declaração falsa, que casa com a pessoa com o objetivo de receber benefício no futuro. Então, tudo isso aí constitui crimes contra a Previdência Social. Aqui fala, ilícitos penais praticados contra o sistema previdenciário foram disciplinados pela Lei 9.903/2000, que introduziu no Código Penal as seguintes tipificações: divulgação de informações sigilosas ou reservadas, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, ou seja, a apropriação indébita. Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada apropriação indébita, o que é sonegação, esses crimes aí. Utilização de selo, marcos, logotipos ou símbolos utilizados ou identificadores de órgãos da administração pública, utilizar para uso pessoal. Falsificação de documento público também é um crime contra a Previdência, no Código Penal, artigo 297. Isenção de dados falsos ou facilitação também é um crime contra a Previdência. Alteração não autorizada do sistema não informatizado, não autorizado, alteração não autorizada no sistema informatizado da Previdência Social. E violação ao sigilo profissional. Sonegação de contribuição previdenciária que omitir informações. Então, aqui são alguns crimes aí praticados contra o sistema previdenciário tipificados no Código Penal. O benefício concedido ao segurado por meio de documentos falsos acarreta prejuízo ao patrimônio da sociedade, na medida que as contribuições recolhidas estão tendo destino diverso do estabelecido pela Constituição Federal. Então, assim, por meio de documento falso, ele vai estar ali dando prejuízo, vai estar causando prejuízo ao patrimônio da sociedade. Em junho de 2019, que criou o Programa Especial para analisar benefícios com índice de irregularidade e Programa de Revisão de Benefícios com Incapacidade. Ou seja, em 2019 foi feita essa revisão aí, o chamado pente fino, para ver como é que estava a concessão daqueles benefícios e se os segurados de fato tinham direito àqueles benefícios ali. A apropriação indébita previdenciária. O que vem ser a apropriação indébita previdenciária? A palavra-chave é essa aqui, ó. Deixar o dirigente ou empresário o empregado, o responsável da instituição financeira ou bancária, o agente arrecadador ou recebedor de repassar a Previdência Social, ou seja, deixar de repassar para a Previdência Social as contribuições que recolher dos contribuintes, no prazo, de forma legal ou convencional. Ou seja, a apropriação indébita, a palavra-chave é deixar de repassar o que foi recolhido, ou seja, recolheu dos seus contribuintes, recolheu e não repassou para o INSS. O crime é a apropriação indébita. Qual é a pena? Reclusão de 2 a 5 anos. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vai dando pausa aí, passando para o caderno. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nas mesmas penas incorre o que deixar de recolher no prazo legal contribuição, ou seja, deixar de recolher no prazo legal contribuição importante destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurado, ou seja, descontou dos segurados e não repassou, ou até terceiros. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos, ou seja, aquele produto ali, todo produto hoje tem a sua contribuição previdenciária. Então, no produto ali, ele tem que automaticamente, ele tem que já pagar a Previdência Social, a sua contribuição que está inserida ali naquele imposto. Quando fala aqui, ó, recolher contribuições devidas à Previdência que tenha sido integrado
em despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos. Se na venda daquele produto já está incluído ali a contribuição previdenciária, deve passar para o INSS. Pagar salário família e salário maternidade ou benefício devido ao segurado quando respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Ou seja, se ele deixar de pagar o salário família e o salário maternidade quando o INSS já reembolsou ele também vai correr o crime de apropriação indébita. Por quê? Já recebeu e não está repassando o salário família, está repassando o salário maternidade. É a mesma pena que vai incorrer aí. Então, resumindo aqui, a apropriação indébita previdenciária: deixar de recolher contribuições descontadas, deixar de recolher contribuições que tenham integrado os custos relativos à venda de produtos, deixar de pagar benefício assegurado quando as cotas destinadas a esse fim já tiverem sido reembolsados pela Previdência Social, ou seja, ele já recebeu e não quer passar para a Previdência Social. A apropriação indébita previdenciária é o artigo 168 do Código Penal, e aqui fala, o parágrafo 2º fala o seguinte: extinta a punibilidade, se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então, se na apropriação indébita, se ele declarar, confessar espontaneamente, efetuar o pagamento antes do início da ação fiscal, é extinta a punibilidade do agente. Isso ocorre na apropriação indébita, isso cai em prova. Sonegação previdenciária. O que sonegação estava vendo até então aí? A apropriação previdenciária, apropriação indébita previdenciária. Agora, sonegação de contribuição previdenciária. A palavra-chave é o que? Suprimir, reduzir, ou seja, omitir ou reduzir contribuição previdenciária a qualquer acessório mediante os seguintes condutos: omitir da folha de pagamento da empresa informações, ou seja, está emitindo informações com o objetivo de reduzir sua contribuição previdenciária. Deixar de lançar mensalmente a títulos próprios as quantias descontadas dos seus segurados também é sonegação, porque está omitindo informações. Omitir total ou parcialmente receita ou lucros auferidos. Também, se ele omitir informações ali, tentativa de pagar menor a sua alíquota da contribuição da parte da empresa, também vai ser sonegação previdenciária, porque ele está omitindo. Qual é a pena? A pena é a mesma de apropriação indébita, é a mesma pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, notem aí que é a mesma pena de apropriação indébita, 2 a 5 anos e multa. Resumindo aqui, sonegação previdenciária é omitir da folha de pagamento, ou seja, omitir documento segurado. A palavra-chave aqui é omitir. Deixar de lançar nos títulos próprios as quantias contadas, omitir receitas e lucros e demais fatos geradores. Sonegação fiscal previdenciária é o artigo 337 do Código Penal, a parágrafo 1º. Fala também aqui, extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores presta informações devidas à Previdência antes do início da ação fiscal. Então, essa mesma regra aqui, que isso cai em prova, de extinguir a punibilidade, tanto serve para apropriação indébita como para sonegação previdenciária. Lembra disso aí. Inserção de dados falsos em sistema informatizado. O que vem a ser isso aqui? Inserir o funcionário autorizado ao facilitar a inserção de dados falsos, ou seja, está falando inserção de falsos dados, alterar ou excluir indevidamente dados corretos. Então, tudo isso aqui é inserção de dados falsos. Sistema informatizado ou banco de dados da Previdência com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro ou para cada dano à Previdência. Qual é a pena? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. De 2 a 12 anos e multa. Então, inserção de dados falsos, reclusão também de 2 a 12 anos e multa. 212, para memorizar. Apropriação indébita e sonegação 2 a 5. Inserção de dados falsos 2 a 12. Se lembrar que é mesmo no final, 2 a 12, reclusão.
Aqui fala também agora modificação ou alteração não autorizada do sistema informatizado. Modificar ou alterar o funcionário do sistema ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Qual é a pena? Detenção. Aqui é detenção. Observa que anterior aqui, quando falava inserção de dados falsos, reclusão. Inserção de dados falsos, reclusão. Inserção, modificação, alteração, já vai ser o quê? Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. 3 meses a 2 anos e multa quando for modificação. Quando for inserção, é reclusão de 2 a 12. Inserção dos falsos, 2 a 12, 2 a 12. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a Previdência Social ou para o segurado contribuinte. Então, se causar prejuízo, vai aumentar da terça parte aí, alterar resultar dano à Previdência ou para o segurado. Se resultar dano, vai aumentar de 1/3 até a metade, modificação. Violação de sistema de informatizado. Quando falar violação, alteração, modificação, detenção. Quando falar inserção, já sabe que é reclusão. Devassar sistema de informatizado ou banco de dados da Previdência Social, protegido por sistema de segurança, inclusive de software. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Detenção de 1 a 4 anos e multa. As penas aumentam de metade se o dano causar a outra pessoa aí, essa violação causa dano a outra pessoa. Se essa violação causar dano a outra pessoa, vai aumentar da metade aí essa pena. Divulgação de segredo previdenciário. O que vem essa divulgação de segredo previdenciário? Divulgar informações sigilosas ou reservadas, isso é lógico, contidas ou não, informatizados. Divulgar segredo, porque o agente público, o servidor público, ele vai ter lá acesso a informações, então ele não pode estar divulgando. Qual é a pena? É a mesma pena de violação do sistema, detenção de 1 a 4 anos e multa. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas, para o anterior, incorre quem, sabendo licitamente obtida nela, se utiliza. Quem teve acesso à informação que é um segredo previdenciário e se utiliza, vai responder da mesma pena também. Violação do sistema previdenciário. Violação é o mesmo slide aí. Violação do sistema previdenciário. Vamos ver aqui agora. Dano de sistema informatizado. Dano de sistema, causar dano. O que é isso aqui? A pessoa chegou lá e causou dano no sistema informatizado. Se o crime é cometido por funcionário público autorizado contra o sistema de Previdência Social, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aquela pessoa, funcionário da área de informática, processamento de dados, que tem acesso a informações, se for cometido por ele, haja reclusão, não é mais detenção, porque ele teve acesso, é a função dele. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. E agora, recurso das decisões administrativas do INSS. Quais são esses recursos aí? O que é um recurso? Recurso é um serviço para a pessoa que discorde de uma decisão administrativa do INSS. Você entrou com ação, você discorda daquela decisão, você vai entrar com o quê? Vai entrar com recurso. Como é que funciona esse recurso aí? Existe um Conselho de Recurso da Previdência Social, Conselho de Recurso. É um colegiado instituído para exercer o controle jurisdicional da decisão do INSS nos processos de interesse do beneficiário do regime geral da Previdência Social e das empresas, e nos relacionados aos benefícios assistenciais de prestação continuada. Ou seja, é o colegiado para exercer o controle jurisdicional. O Conselho de Recursos desempenha uma função essencial perante a sociedade, em defesa dos interesses públicos, visando a concessão de benefícios àqueles beneficiários recorrentes que detenham o direito postulado. Tem um direito que foi indeferido, aquele direito pode entrar com recurso. De acordo com o regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, o Conselho de Recursos é formado por órgãos julgadores de composição tripartite,
a composição do Conselho é tripartite: governo, trabalhadores e empregadores. Os julgadores da composição, os julgadores do Conselho de Recursos, os julgadores é tripartite: julgadores, governo, trabalhadores e empresas. Como é composto esse Conselho de Recursos da Previdência Social? O Conselho de Recursos é composto por 29 juntas de recursos, isso cai em prova, 29 juntas de recursos situadas no estado da federação, nos estados, para julgar recursos ordinários, junta de recursos. 4 câmaras de recursos já sediada em Brasília, Distrito Federal, para julgar recursos especiais. Então, a junta de recursos vai julgar os recursos ordinários interpostos com decisão do INSS, e as câmaras de julgamento vão julgar recursos especiais. E existe também o Conselho Pleno. Além da junta de recursos, tem também lá o Conselho Pleno. Qual é a função do Conselho Pleno? Uniformizar em tese a jurisprudência administrativa, previdenciária e assistencial, mediante emissão de enunciados. Uniformizar, no caso concreto, a divergência jurisprudenciais entre a junta de recursos, nas matérias de sua alçada, entre as câmaras de julgamento em sede de fórum especial. O que é isso aqui? Esse Conselho Pleno é que, se tiver alguma divergência entre a junta de recursos, entre as suas decisões, ou entre as câmaras de julgamento, se tiver alguma decisão ali divergente, quem é que vai decidir isso? É o Conselho Pleno. E decidir, no caso concreto, reclamações ao Conselho Pleno, mediante emissão de resolução. Então, a composição do Conselho de Recursos: 29 juntas de recursos que vão julgar recursos ordinários, 4 câmaras de julgamento que vão julgar recursos especiais, que entram lá para o Conselho Pleno. Você entender melhor aqui, está aqui recurso. Primeira instância vai ser onde? Primeira instância, na junta de recursos. Junta de recursos, que vai julgar recursos ordinários. Primeira instância, junta de recursos. Primeiro vai no INSS. INSS negou, primeira instância, junta de recursos. Segunda instância, Câmara de Julgamento, que já é um recurso especial. Já é na Câmara de Julgamento, que já é segunda instância. Existem 4 câmaras de julgamento, com sede no Distrito Federal, lá em Brasília. Então, lembrando, recursos, primeira instância e segunda instância. Primeira instância, junta de recursos, vai julgar recursos ordinários, e segunda instância, Câmara de Julgamento, que vai julgar os recursos especiais. O recurso ordinário é enviado para a junta de recursos ordinário, que é a primeira instância do Conselho de Recursos. Este conselho é responsável pelo julgamento de recursos apresentados contra decisões administrativas do INSS. O prazo para apresentação do recurso é de 30 dias. O prazo para o recurso de 30 dias após tomar conhecimento do resultado. O pedido é realizado totalmente pela internet, não precisa ir no INSS. O recurso ordinário, junta de recurso, o prazo 30 dias. Agora aqui umas questões de fixação aí para fixar esse conteúdo. Primeira questão: o fato de o empregador deixar de repassar a Previdência Social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo na forma legal convencional, constitui crime. Entretanto, mesmo que o empregador não tenha promovido o recolhimento, a administração não pode, sob o fundamento de que o empregador nada recolheu, indeferir o requerimento do segurado empregado que apresente pedido de benefício. Ou seja, a questão fala o seguinte: o empregador ele recolheu e não repassou. E aqui pergunta se a administração não pode, sob julgamento que nada recolheu, indeferir o requerimento. Certo, porque não pode negar, porque foi recolhido do empregado, foi recolhido, a empresa que não repassou. Então, tá certo, porque não pode indeferir. Questão 2. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação na carteira de trabalho, considera-se crimes de falsidade afirmar falsamente sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão, estado civil e beneficiários, ou atestar o de outras pessoas.
Aqui quer saber se constitui crime de falsidade ou afirmar falsamente. Está certo. Crime de falsidade é isso aí, você afirmar informações falsas, já está falando. Questão 3. Aquele que deixar de repassar a Previdência Social, contribuições recolhidas dos contribuintes na forma do prazo legal, comete o crime de apropriação indébita previdenciária. Qual é a palavra-chave aqui? Deixar de repassar. Certo? A apropriação indébita previdenciária é isso, deixar de repassar. Questão 4. Aquele que deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal, comete o crime de concussão. É errado, não é concussão, é apropriação indébita. Nada a ver isso aqui. Concussão é crimes contra a administração pública, mas não está ligado a crimes contra a Previdência Social. Nesse caso aqui. Questão 5. Aquele que deixar de repassar a Previdência Social, as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo da forma legal, comete o crime de estelionato previdenciário. É errado, deixou de repassar, é a apropriação indébita previdenciária. Questão 6. Sobre o crime de sonegação previdenciária, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importância ou valores e presta informações devidas, da forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Certo ou errado? Certo? Vimos lá, se ele fizer isso aí antes da ação fiscal, vai ser extinta a punibilidade. Questão 7. Com relação aos crimes contra a Previdência, é correto afirmar no crime de sonegação de contribuição previdenciária, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou somente aplicar a pena de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou menor àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo, no mínimo, ajuizado para o juizamento das suas execuções fiscais. Certo? Se for primário, bons antecedentes criminais no crime de sonegação, é facultado a ele. Se for sonegação, é facultado a ele. Isso aí, ao juiz aplicar pena só de multa também aí. Questão 8. Constitui crime de sonegação de contribuição previdenciária. Sonegação. Deixar de repassar as contribuições recolhidas dos seus contribuintes no prazo e na forma legal. Está errado. Toda vez que fala deixar de repassar, é a apropriação indébita, não é sonegação. 9. Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu de forma financiada 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial em razão do período de baixa temporada. Ocorreu considerável queda nas vendas na sorveteria e seu faturamento tornou-se suficiente para arcar com todas as despesas. Diante da situação, visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos seus 5 funcionários do estabelecimento, no prazo e na forma legal. A conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária, para o qual a pena prevista é reclusão e multa. Ela recolheu e deixou de repassar. Qual é o crime? Apropriação indébita. E a pena, reclusão e multa. Certo? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Apropriação indébita, tá certo? Porque deixou de repassar. Questão 10. José abriu uma pequena padaria no bairro onde reside e contratou 10 funcionários. Durante os primeiros 6 meses de funcionamento do estabelecimento comercial, José arrecadou as contribuições previdenciárias de seus empregados, descontando das respectivas remunerações, mas não recolheu esses valores aos cofres públicos. Com base na situação hipotética na legislação relativa aos crimes contra a Previdência Social, ainda que não tivesse descontado as remunerações dos seus empregados relativas às contribuições previdenciárias, José responderia pela prática de delito de apropriação indébita previdenciária. Quando fala aqui, pessoal, não tivesse descontado as remunerações, aí mesmo assim responderia errado, porque só responde pelo crime de apropriação indébita se ele recolheu e não repassou.
Então, se ele não descontou, ele não responde por esse crime. Questão 11. Mateus requeriu ao órgão do INSS a conversão do auxílio-doença concedida por invalidez. O INSS deferiu o pedido por considerar que a doença que o acometera era curável e, por isso, ele era suscetível de reabilitação. Acerca dessa situação hipotética, dos recursos do processo administrativo de competência do INSS, julga os itens que se seguem. Contra a decisão do INSS pelo deferimento, Mateus poderá interpor o recurso administrativo, que será julgado em primeira instância pela Câmara de Julgamento. Primeira instância, Câmara de Julgamento da Previdência Social. Certo ou errado? Primeira instância, Câmara de Julgamento ou Junta de Recurso? Está errado, porque Junta de Recurso, Câmara de Julgamento só são 4. Segunda instância, que é Câmara de Julgamento. Questão 12. Devido à Lei de Proteção de Dados, o INSS não poderá utilizar informações retiradas do Cadastro Nacional de Informações Sociais sobre os vínculos e remuneração dos segurados para fim de cálculo do salário de benefício. Ele não poderá utilizar, é errado, porque ele poderá utilizar sim. Questão 13. Marco Aurélio foi contratado por determinada pessoa jurídica em 22 de agosto de 2004 para o cargo de auxiliar administrativo. Em 7 de setembro de 2006, 2 anos depois praticamente, Marco Aurélio teve seu contrato individual de contrato rescindido. Durante o período que trabalhou para a referida pessoa jurídica, Marco nunca gozou de férias. Nessa situação, Marco Aurélio terá o direito ao pagamento de férias indenizados no ato de sua rescisão, o qual não integrará o salário de contribuição. Nesse caso aqui vai ser férias indenizadas. Integra ou não integra salário de contribuição, férias indenizadas? Está certo, porque não integrará. Só integra salário de contribuição se for férias usufruídas, férias gozadas. Questão 14. As gorjetas não integram o salário de contribuição do empregado filiado ao regime geral, assim como também não integra a parcela recebida vale transporte. É errado, porque gorjeta integra sim. Total de remunerações, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais. Integra sim. Questão 15. Entende-se por salário de contribuição para o trabalhador avulso a remuneração registrada na carteira de trabalho, observada as normas de serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. É errado. O do avulso não é o que está na carteira de trabalho. Do avulso é o total das remunerações. Tem um conceito idêntico do empregado. 16. Considere salário de contribuição para o contribuinte individual. A remuneração oferida na principal empresa para o qual presta serviço, pelo exercício de atividade por conta própria durante um mês, observado o limite máximo do salário de contribuição. A oferta na sua principal empresa, no individual, é errado. No individual é o total das remunerações que ele recebeu em todas as empresas. Questão 17. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados aos segurados empregados, trabalhadores da força e contribuintes individuais até o dia 5 do mês subsequente ao da competência. Errado é até o dia 20. Essas questões aqui é para você ver vários conteúdos. Tem 125 questões aqui, de vários conteúdos para você ir memorizando logo aí através de questões. Então você vai dando pausa. A empresa deve contribuir até o dia 20. Não é até o dia 5, é até o dia 20. 18. O segurado, contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher a sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês subsequente. Individual e facultativo está certo, deve contribuir até o dia 15 mesmo aí. Questão 19. Terá responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com compra de empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando esse solidariamente responsável com o construtor. Terá responsabilidade solidária o adquirente de prédio. Olha só, você passa no concurso e vai comprar um apartamento. Você não vai ter responsabilidade solidária perante a Seguridade Social com construtora, nada a ver. O adquirente de prédio não tem essa responsabilidade.
Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar destinada a uso próprio de tipo econômico foi executada sem mão de obra assalariada. Ou seja, nenhuma contribuição será devida se for executada sem mão de obra assalariada, certo? Porque o INSS vai cobrar a partir do pressuposto que tem mão de obra assalariada. Se não tem mão de obra assalariada, não vai cobrar. Ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, compete planejar, executar, acompanhar, avaliar atividades relativas à tributação, à fiscalização, arrecadação, à cobrança e recolhimento das contribuições sociais. Errado. A competência de fiscalizar é da Receita Federal do Brasil. Nenhuma contribuição é devida à Seguridade Social se a construção residencial unifamiliar destinada a uso próprio de tipo econômico foi executada sem mão de obra assalariada. Certo? Igual a questão anterior. Questão 23. A aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sob as condições especiais que prejudicam sua saúde e integridade física durante 15, 20 ou 25 anos e tiver cumprido a idade de 55, 58 e 60, respectivamente. É mudança nova de 2019. A carência 15, 20 e 25 e, respectivamente, mesmo aí, 55, 58 e 60. Tá certíssimo aí. A aposentadoria especial do regime geral de previdência social e destinada às pessoas que exercem atividades em condições especiais, isto é, que prejudica a saúde e integridade física, bem como as pessoas com deficiência. A aposentadoria especial é destinada a quem? As pessoas expostas a risco à saúde, não necessariamente pessoas com deficiência. O deficiente tem lá o seu benefício específico, isso não está errado. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus a determinado benefício previdenciário, certo? Carência é isso, é o número mínimo de contribuições para que o segurado tenha direito ao benefício. 26. Para a execução do orçamento da Seguridade Social, o Tesouro Nacional deve repassar mensalmente os recursos referentes a contribuições sociais incidentes sobre a receita de concurso de prognósticos. Certo? O Tesouro tem que passar mensalmente. Concurso de prognóstico vem ser o quê? Apostas, loterias, concurso de prognóstico. O Tesouro tem que repassar mensalmente. 27. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre a folha de salários, faturamento e lucro. Certo? O empregador paga sim sobre folha de salários, faturamento e lucro. Questão 28. Jones presta serviço de atendimento contínuo à família de Bianca, na casa dela em atividades sem fins lucrativos. Para Jones receber salário família, basta apresentar a Previdência Social, a certidão de nascimento. Não necessariamente, porque ele deveria também justificar que é baixa renda, porque família de Bianca ele poderia ser de uma renda maior, mas salário família tem que especificar que tem que ser de baixa renda e a questão não especifica. 29. O regime geral de Previdência Social, compreende as seguintes prestações, devidas inclusive decorrentes de acidente de trabalho, espécies de benefícios e serviços. Quanto ao segurado, a pensão por morte e salário família. Quanto ao segurado, pensão por morte e salário família. Certo ou errado? É erradíssimo, porque a pensão por morte quem recebe é o dependente, não é o segurado, é o dependente. Questão 30. Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analisa as seguintes situações dos setores ativos de baixa renda. Aqui já fala de baixa renda, que especificou. Catarina é viúva e cuida sozinha do seu filho de 4 anos. Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. Então, Catarina é viúva e tem um filho de 4 anos. Amadeu nasceu com paralisia cerebral. Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul
completarão 23 anos em dezembro desse ano. Meia formatura de ambos. Ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. O padrasto Imali sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua casa a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. Considerando apenas informações expostas, segundo a Lei 3 de 2001, o salário família está sendo pago somente a Catarina e Amadeu. O salário família é só para aqueles de baixa renda. A questão já falou aqui que todos são de baixa renda. Está sendo pago somente a Catarina e Amadeu. Tá certo? Por que tá certo? Porque Catarina é viúva, tem um filho de 4 anos, o salário família até 14. E Amadeu tem um filho que nasceu com paralisia cerebral. 31. Pedro e Joana trabalham na mesma empresa, sendo que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, oferindo um salário mínimo, e ela é gerente de departamento, ganhando 7 salários mínimos por mês. O casal possui 4 filhos, sendo 3 naturais e um adotado, com idades respectivas de 9, 11, 15 e 17 anos, todos saudáveis. Tendo a situação retratada da legislação previdenciária em vigor, somente Pedro receberá a cota do salário família em relação aos filhos mais jovens do casal, 9 e 11 anos, certo? Por quê? Porque Pedro é baixa renda e os 2 filhos têm direito, porque só tem direito ao salário família até 14 anos de idade. Até 14 anos tem direito. Questão 7. Pedro e Joana trabalham na mesma empresa. É uma situação hipotética aí, ó. Pedro ganha um salário mínimo mensal, numa situação, e ele é gerente, ganhando 7 salários mínimos mensais. O casal possui 4 filhos, sendo 3 naturais e um adotado, com idade de 9, 11, 15 e 17, todos saudáveis. Diante da renda do casal, que não é considerado de baixa renda, o casal, não há direito a subir de costa da família. É errado, porque Pedro vai ter direito, porque Pedro é de baixa renda. 32. Quando o pai e a mãe são segurados empregados do INSS ou trabalhadores avulsos, somente o que possui menor salário tem direito ao salário família que é pago pela empresa. É errado, os 2 têm direito, desde que os 2 sejam de baixa renda. 33. Quando o pai e a mãe são segurados empregados do INSS ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família e que é pago pela empresa e sem direito à dedução sobre a folha de salários. É errado, porque tem direito à dedução. É errado. A empresa paga, quando pagar seu imposto ao INSS, vai deduzir. 34. Quando o pai e a mãe são segurados empregados do INSS ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família, que é pago pela empresa com direito à dedução sobre a folha de salários. Certo? Por pagar seu imposto, ela vai deduzir. O salário família será pago mensalmente pela empresa e o empregado, efetivando sua compensação quanto ao recolhimento de suas contribuições. Compensando, ou seja, vai compensar quando pagar suas contribuições para o INSS, certo? A empresa paga e depois vai descontar. 36. Quando o pai e a mãe são segurados empregados, trabalhador avulso, somente um tem direito ao salário família. É errado, os 2 têm direito. É errado, os 2 têm direito. 36. Marina aposentou-se pelo regime geral de Previdência Social, mas permaneceu em atividade durante esse regime. Neste caso, de acordo com a Lei 813/91, Maria, ser empregada e enquadrada nas condições legais específicas, fará jus ao salário família e reabilitação profissional. Ou seja, Maria aposentou-se e se ela voltar a trabalhar, vai ter direito ao salário família e reabilitação profissional. Certo? Vai ter direito sim, porque ela voltou a trabalhar, ser empregada e enquadrada, ela vai ter direito sim ao salário família e reabilitação profissional. 38. O regime geral Previdência Social garante aos segurados os benefícios do salário maternidade e auxílio acidente e pensão por morte. Aos segurados, salário maternidade, auxílio acidente e pensão por morte. Certo? São benefícios do segurado, não são dependentes. 39. Considere que Laura seja empregada
especial do regime geral e não contribuam na forma do segurado facultativo, que André seja segurado contribuinte individual e que Fátima seja segurado empregado. Nessa situação, preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios, Laura, Fátima e André farão jus do salário família. Aqui fala, André, contribuinte individual, o outro é facultativo. Está errado já, porque o salário família, quem tem direito é quem? Empregado, empregado doméstico e avulso. Só individual, facultativo, especial não tem direito. Não tem direito. Opa. Questão 40. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a conta da data do óbito, quando requerido até 180 dias para filho menor de 16 anos ou até 90 dias para os demais dependentes. Certo? É só lembrar, em regra, 90 dias, menor de 16 anos, 180. 41. Assegurado da Previdência Social que adotar ou que tiver guarda judicial para fim de adoção de criança que tiver até 12 anos de idade é devido ao salário família pelo período de 30 dias. 30 dias. Errado, não é 30 dias, até 120 dias. Errado. 120 dias, não é 30 dias. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista rateado entre todos em partes iguais, sendo das hipóteses da extinção da quota-parte para o filho aos 21 anos, salvo se inválido ou se tiver em curso superior, hipótese que pode prorrogar até 24 anos. Certo ou errado? Errado porque não prorroga hipótese nenhuma, só se for deficiente, inválido. Por estar estudando não prorroga. O que prorroga é pensão alimentícia, a pensão por morte não. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista rateado entre todos em partes iguais, para a viúva, o benefício é vitalício. Errado, depende da idade da viúva. Depende da idade. 44. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria programada será de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, que começarem a contribuir para a Previdência Social após a promulgação da Emenda Constitucional 2019. Certo ou errado? Certo, é a carência mínima aí. 45. Sob o plano de benefício da Previdência Social do regime geral, estabelece independente de carência o salário de paternidade para segurado especial. Maternidade independe de carência? É errado, porque depende de carência sim. Depende da carência de 10 meses. Especial, facultativo e individual. 46. Ao segurado ou assegurada de previdência que adotar ou tiver guarda judicial para fim de adoção, é devido à maternidade pelo período de 120 dias, certo? Desde criança ter até 12 anos. O segurado em auxílio por incapacidade temporária e auxílio permanente e o pensionista inválido já estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter esse exame médico a cargo da Previdência Social, certo? Estão submetidos sim a exame médico, participar da reabilitação. O salário maternidade de mulheres que trabalham em empresas é pago pelo INSS, que é ressarcido posteriormente pela empresa. Errado, é o contrário, é pago pela empresa que depois é ressarcido pelo INSS. 49. Quanto à maternidade, pago assegurada que adotar ou tiver guarda judicial por fim de adoção, depende de carência mínimo 10 contribuições para todo tipo de seguradas. Errado, não é para todo tipo de segurados, para empregado, para individual, facultativo e especial. Empregado doméstico avulso não tem carência. 50. Com relação ao período de carência sobre a maternidade, em caso de parto antecipado, o período de carência legal será reduzido em 80% do número de contribuições necessárias, independentemente de quanto mês o parto for antecipado. Errado, no caso de parto antecipado, a carência vai ser antecipada proporcional. Não é 80%. Constituir o salário de benefício do regime geral para contribuinte individual, a remuneração foi em mais empresas, ou pelo exercício da atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo do salário de contribuição. Certo? É o total que ele recebeu durante o mês do contribuinte individual.